um dos aspectos. Essa imagem mostra um dos aspectos da discussão em torno das razões para esse conflito, para essa etapa desse conflito na região do Oriente Médio. Então vejam aí, essa é uma caricatura produzida em Israel, e lá atrás do nosso amigo chinês nós temos dois grupos de containers. Num está escrito terras raras, no outro está escrito minerais estratégicos, e isso, de certa forma, combinado com os barris de óleo, de petróleo em que ele está assentado, definem um dos aspectos desse conflito. E nós vamos olhar aqui para o que está acontecendo basicamente no período da última semana, mas também remetendo para anos anteriores e para décadas anteriores. Eu vou, obviamente, nós não temos tempo aqui para nos aprofundarmos na história das relações do Irã com os seus vizinhos e com as grandes potências, mas vamos dar uma pincelada rápida para entender como chegamos nesse momento. Então, primeiro, para finalizar a relação com aquela caricatura, nós estamos falando de um conflito que se dá em, no mínimo, dois níveis. Nós temos um nível das relações entre os atores regionais. Então, obviamente, um conflito que se iniciou no ano passado entre o Irã e Israel, o que ficou conhecido como a Guerra dos 12 Dias. Foi o conflito que se estabeleceu a partir do ataque iraniano por mísseis e drones contra o território israelense, que levou a uma retaliação por parte de Israel, com a Força Aérea Israelense neutralizando as defesas aéreas do Irã, bombardeando objetivos estratégicos no Irã, que abriu a porta, então, para uma participação da Força Aérea Americana, que bombardeou as instalações de enriquecimento de urânio no Irã, até o momento em que aquele episódio se encerrou no final de 12 dias. Agora, nós temos uma ampliação significativa do cenário desse conflito. Ele começa com um ataque israelense que decapitou praticamente a liderança iraniana, tanto política quanto boa parte do escalão de segurança, eliminou o líder supremo Ali Khamenei, que foi substituído no final de semana por um dos seus filhos. Nós vamos falar também sobre as implicações dessa sucessão, mas o que marca essa nova etapa do conflito é basicamente o fato de que os americanos formaram uma enorme força de intervenção na região e iniciaram o ataque em conjunto com os israelenses, e dessa vez a retaliação iraniana, surpreendentemente, atingiu não só aqueles que podem ser entendidos como os seus inimigos, os israelenses e os americanos, mas também atingiu aqueles países do Golfo com quem o Irã vinha tentando eh, normalizar as suas relações, como no caso da Arábia Saudita. Há pouco tempo foi feito um acordo patrocinado pelos chineses, que tinha por objetivo diminuir significativamente as tensões entre a Arábia Saudita e o Irã, que são adversários históricos na região, mas o Irã atacou também países como o Catar, que é o seu aliado histórico, que é aquele país que, ao longo de todo o período de conflito entre o Irã e outros países da região, o país que mediou
qualquer tipo de negociação, não só o Irã. O Catar foi o responsável pela mediação do acordo entre Estados Unidos e Afeganistão, quando o Talibã retornou ao poder. O Catar foi o responsável pela mediação com a organização terrorista Hamas para encerrar a etapa do conflito entre Israel e as organizações terroristas na faixa de Gaza. Portanto, o mundo inteiro ficou surpreso com o ataque iraniano contra o Catar. As ações iranianas atingiram também outros países do Golfo. O Emirados Árabes Unidos foram alvo de 3 ou 4 vezes mais mísseis e drones do que Israel nessa guerra. O Bahrein, que tem uma população xiita que é alinhada com o xiismo iraniano, foi vítima dos ataques do Irã. O próprio Iraque, que é um aliado regular do Irã, principalmente por ter um governo xiita. Esses países, que muitas vezes têm bases americanas, ficaram muito surpresos porque o Irã não só atacou as bases americanas, mas também a infraestrutura civil desses países. Aqui nós tivemos ataques contra refinarias de petróleo, nós tivemos ataques contra terminais de exportação de petróleo, nós tivemos um ataque contra uma central de dessalinização de água, como se o Irã estivesse, de alguma forma, tentando transmitir a mensagem: nós temos uma crise hídrica no Irã, mas não é só a população iraniana que vai sofrer o impacto dessa crise. Nós vamos fazer com que populações do Golfo Pérsico sofram do mesmo mal pelo fato de as instalações de dessalinização de água terem sido atingidas. Então, nós estamos vendo um cenário completamente diferente daquele que nós vimos no ano passado. Dito isso, vamos olhar para como esse processo se inicia. Até 1979, durante a maior parte do século XX, o Irã foi um aliado das potências ocidentais. Nós tivemos um episódio de tentativa de alinhamento do Irã com a Alemanha nazista, que levou a uma troca de governo imposta pelas potências ocidentais e a ocupação do território iraniano pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Naquela época, o Irã funcionou como uma área de transição de equipamentos militares que os americanos forneceram para os soviéticos, que combatiam os nazistas a partir da região do Cáucaso, até onde as forças nazistas haviam chegado durante a Segunda Guerra Mundial. Depois do final da Segunda Guerra, houve um período de tensão no início da Guerra Fria, quando os soviéticos foram obrigados pelos ingleses e americanos a abandonar o território iraniano. E depois desses episódios, o Irã esteve alinhado com os Estados Unidos e a Inglaterra até a década de 1950, quando um governo popular decidiu nacionalizar os campos de petróleo, a produção de petróleo iraniana, e retirou a propriedade da empresa petrolífera inglesa que explorava o petróleo. Isso levou a uma intervenção do Serviço Secreto Inglês e da CIA americana, que derrubou esse governo eleito do Irã e colocou no poder o Shah Reza Pahlavi, que governou o Irã até 1979. O Irã é um país que tem uma variedade enorme de grupos étnicos e facções religiosas. É um país que tem 60% de população persa, mais 40% que se distribuem entre os vários grupos étnicos que se identificam
com países vizinhos. Então, no norte, por exemplo, nós temos uma população azeri que tem identidade com o Azerbaijão. No noroeste, nós temos uma população curda que se identifica com os curdos da Síria e do Iraque. No sudoeste, nós temos uma população árabe. Então, a maioria dos iranianos são persas, mas no sudoeste nós temos uma população árabe. No leste e no nordeste do Irã, nós temos populações identificadas com grupos étnicos do Paquistão e do Afeganistão, baluques principalmente. Então, é uma população heterogênea que tem uma variedade religiosa que também é importante, ainda que o Irã se identifique como um país muçulmano xiita, que é uma minoria dentro do Islã. Somente 15% dos muçulmanos são xiitas, são considerados uma minoria perseguida e discriminada na maioria dos países muçulmanos do mundo. Então, ao longo de várias décadas depois da instalação da monarquia do Shah no começo dos anos 1950, houve um alinhamento quase automático entre esse novo governo iraniano e os países ocidentais, e o Shah promoveu uma modernização do país, tanto econômica quanto social. Então, um país que era relativamente conservador do ponto de vista religioso, passou a se identificar, na sua grande maioria, principalmente a maioria da população urbana, com valores ocidentais, vestimentas, a aspiração aos bens de consumo ocidentais. Isso gerou tensão na sociedade iraniana, em paralelo com, obviamente, um controle muito grande da sociedade, porque uma monarquia nunca é uma democracia e toda a dissidência da sociedade iraniana em relação à monarquia era contida com muita violência. Havia, inclusive, um partido comunista relativamente importante, o Tudeh, que era reprimido com muita força por esse regime monárquico. E essas tensões na sociedade iraniana levaram finalmente ao surgimento de um movimento de oposição que tinha vários componentes que representavam a sociedade como um todo. Ao longo dos últimos quase 50 anos, nós temos identificado o Irã com o regime fundamentalista islâmico dos ayatolás, mas essa não era a realidade no momento da Revolução Xiita em 1979. Ela foi uma revolução popular que englobava todos os segmentos da sociedade que se opunham ao governo do Shah, todos aqueles elementos liberais que buscavam uma alternativa ao regime monárquico, e o que aconteceu foi que os fundamentalistas islâmicos, liderados pelo Ayatollah Khomeini, que estava exilado na França e que chegou no Irã depois do exílio do Shah, esses fundamentalistas islâmicos conseguiram tomar o poder depois da Revolução. Então, da mesma forma como Hitler chegou ao poder na Alemanha, apoiado pelos conservadores que haviam feito uma coalizão que incluiu o Partido Nazista para ganhar as eleições parlamentares de 1933 e depois foram colocados de lado pelo Partido Nazista com a utilização de muita violência por parte das SA e das SS. Também aqui no Irã nós tivemos o surgimento de organizações paramilitares que, de certa forma, decapitaram as forças armadas que eram identificadas com o Shah e criaram
milícias como a Guarda Revolucionária e as forças Basij, que passaram a controlar o país, de certa forma, também se inserindo em todas as esferas econômicas do Irã. E foi isso que norteou o comportamento do Irã ao longo dos últimos quase 50 anos. A revolução foi em 1979. Desde então, o governo iraniano declarou abertamente que os Estados Unidos e Israel são os seus inimigos declarados. Na constituição desse novo governo iraniano estava o objetivo de destruir o Estado de Israel. Não há nenhum outro exemplo de nenhum país ao redor do mundo, nenhum membro das Nações Unidas que tem como seu objetivo declarado destruir outro país. E ao longo de todo esse período, especialmente ao longo das últimas décadas, houve uma articulação por parte do Irã com o objetivo de promover essa destruição. Então, o Irã sempre tentou expandir a área sob o seu controle, exportar essa revolução xiita. Eu mencionei para vocês a surpresa com o ataque contra países da região que no passado foram alvo de uma tentativa de cooptação do Irã. Então, um Iraque que tem uma população xiita majoritária e que desde 2003 também tem um governo xiita, o Bahrein, que é um satélite da Arábia Saudita, mas também tem essa identidade com os iranianos, e principalmente os Houthis no Iêmen, que vêm sendo apoiados pelo Irã desde que conseguiram controlar uma parte do país, e os xiitas que vivem no sul do Líbano, desde que foi criado o movimento Hezbollah, que praticamente governa aquela área do Líbano e a população xiita da região. Todos esses elementos se articularam para promover os interesses iranianos na região e, ao mesmo tempo, de alguma forma, se transformar numa ameaça para Israel. E nós vimos isso de forma muito clara a partir dos eventos de 7 de outubro de 2023, quando organizações fundamentalistas islâmicas, o Hamas e a Jihad Islâmica, que, aliás, curiosamente, são organizações fundamentalistas islâmicas sunitas, portanto, não têm identidade religiosa com o Irã, mas têm como interesse comum o objetivo de destruir o Estado israelense. Então, os ataques de 7 de outubro e a entrada no conflito de forças como o Hezbollah no sul, a partir do sul do Líbano, os Houthis no Iêmen, milícias xiitas no Iraque, levaram a um confronto regional que envolve vários atores e que culminou com os ataques iranianos com mísseis e drones a partir do território iraniano. Apesar desse histórico de confronto entre Israel e o Irã ao longo de todas essas décadas, de conflitos de interesses, de atuações do Irã contra interesses israelenses ao redor do mundo, os iranianos articularam com a participação do Hezbollah na década de 1990, um ataque contra a embaixada israelense em Buenos Aires. Logo depois, atacaram o Centro Comunitário Judaico na capital argentina. Portanto, há um histórico de conflito entre os dois países, mas pela primeira vez houve um confronto direto com mísseis iranianos sendo lançados contra Israel e a Força Aérea Israelense atacando diretamente o território iraniano. E isso revelou uma nova situação
Muito interessante, porque nós tivemos, a partir de 2020, uma mudança fundamental no Oriente Médio com a assinatura dos chamados Acordos de Abraão, quando vários países do Golfo decidiram normalizar as relações com Israel. Havia uma fórmula aceita em relação à questão palestina desde praticamente 1948, onde se havia estabelecido um princípio de que, enquanto não fosse encontrada uma solução para a questão palestina, com a possível criação de um Estado palestino independente, os países árabes não normalizariam relações com Israel. Essa fórmula foi rompida em 1979, quando o Egito decidiu que os seus interesses nacionais eram mais importantes que os interesses palestinos. Essa fórmula foi rompida novamente em 1994, quando a Jordânia decidiu assinar um tratado de paz com Israel, basicamente porque via os palestinos como um inimigo potencial, muito mais do que como uma organização que deveria receber o apoio da Jordânia. Nós tivemos o episódio dos acordos de Oslo, que tentaram normalizar as relações entre Israel e os palestinos, até que a segunda intifada eliminou do horizonte essa possibilidade e levou ao fortalecimento do Hamas como organização fundamentalista que rejeita qualquer tipo de relação com Israel. Então, a partir de 2020, com a assinatura dos Acordos de Abraão, se consolidou, na verdade, um pacto entre vários dos países do Golfo e Israel, com normalização das relações, criação de relações comerciais, acordos acadêmicos, turistas israelenses viajando com frequência, principalmente para os Emirados Árabes, e nos bastidores, uma Arábia Saudita que ainda não estava confortável para normalizar as relações, mas que certamente via Israel como um aliado potencial, e essa aliança se consolidou a partir do momento em que o Irã lançou mísseis contra o território israelense, porque esses mísseis têm que passar por cima de território árabe da Arábia Saudita ou da Jordânia para chegar até o território israelense, e obviamente esses dois países não poderiam tolerar mísseis iranianos sobrevoando o seu espaço aéreo. Então, na prática, o que nós tivemos foi uma atuação da defesa antiaérea israelense em conjunto com navios americanos que estavam patrulhando o Golfo Pérsico e serviram como uma primeira barreira para esses mísseis, e depois baterias antiaéreas, tanto da Arábia Saudita quanto da Jordânia, que atuaram na defesa do território israelense. Na prática, na defesa do território israelense, porque esses mísseis teriam sobrevoado o espaço aéreo desses dois países. Isso foi talvez um prelúdio do que está acontecendo agora, porque nós temos uma guerra de grandes proporções, com milhares e milhares de mísseis e drones sendo lançados pelos iranianos contra os países da região, tanto Israel quanto os países do Golfo, e uma ação militar muito impressionante por parte dos israelenses e dos americanos. Alguns desses países árabes realizaram retaliações contra o Irã, aviões iranianos foram derrubados por aviões americanos atuando na Força Aérea do Catar, por exemplo, mas o grosso das ações foram realizadas através de bombardeios israelenses e norte-americanos. No primeiro momento desse confronto, na manhã do sábado 28 de fevereiro,
praticamente toda a liderança iraniana foi decapitada, foram atingidos os principais centros de comando e controle da região, foram atingidos os principais lançadores de mísseis, ainda que o Irã tenha muita capacidade instalada no subterrâneo e que, portanto, sobreviveu aos primeiros ataques. Foram atacados os principais centros de produção de mísseis e de lançadores, os centros de produção de drones, e nós estamos vendo nas estatísticas desse conflito que há uma diminuição significativa na capacidade iraniana de atuar. Na sequência, aquelas forças do Hezbollah no Líbano, que haviam feito um acordo de cessar-fogo com os israelenses em outubro de 2024, voltaram a participar desse conflito. Têm sido lançadas levas sucessivas de mísseis contra o território israelense. Isso tem afetado o dia a dia da população israelense de forma muito significativa. Quando um míssil é lançado do Irã, tem alguns minutos de alerta para que a população israelense possa se proteger. Quando eles são lançados do Líbano, o tempo é muito mais curto e, portanto, o potencial de dano é muito maior. Um outro elemento que foi introduzido nessa etapa do conflito foram mísseis de fragmentação que os iranianos estão usando contra a população israelense. É importante mencionar aqui que é um tipo de mísseis, é um tipo de míssil que tem por objetivo fundamental atacar a população civil, porque um míssil direcionado que vai em direção a um objetivo estratégico, ele tem uma precisão relativa e pode atingir um objetivo estratégico ou as suas imediações. Um míssil de fragmentação é um míssil que tem uma ogiva que que se reparte acima da atmosfera. Então, as ogivas que são liberadas a partir dessa fragmentação, elas não têm absolutamente nenhum tipo de direcionamento, elas não têm nenhum alvo específico. O objetivo é atingir a população civil, causando o maior número de vítimas possível. E aí nós temos basicamente dois tipos de fragmentação: um de fragmentação mais limitada, que vai produzir alguma coisa em torno de 20 ogivas de 20 quilos de explosivo cada uma. Quando essa ogiva atinge um edifício, ela realmente causa um enorme dano. O outro tipo é um tipo de fragmentação mais ampla, produz em torno de 80 ogivas de até 3 quilos e que pode causar um dano à população civil quando as vítimas estão fora de algum abrigo ou quando essa ogiva cai em uma casa que tem um telhado sem laje. Qualquer um desses dois eventos, uma ogiva de 3 quilos causa um dano mortal para uma estrutura que não estiver protegida. Mas o importante nesses episódios é o fato de que o Irã está usando armamento com o objetivo específico de atingir a população civil. Somente um míssil inteligente que tem um endereço específico de um objetivo estratégico não tem essa configuração com o objetivo de causar dano à população civil. Isso, de certa forma, caracteriza o conflito regional, a forma como os atores locais estão se enfrentando, e a pergunta, obviamente, é aonde isso pode levar. Não há dúvida nenhuma de que o objetivo, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, é eliminar a liderança iraniana,
ela provavelmente não vai ser totalmente eliminada, porque as forças de oposição no Irã não estão articuladas com uma liderança capacitada para substituir esse governo, mas a esperança é de que, com a eliminação dos elementos mais radicais desse governo iraniano, talvez uma nova geração possa, de alguma forma, se acomodar com as demandas de que o Irã deixe de promover a desestabilização da região. Quem está no comando hoje, principalmente da Guarda Revolucionária Iraniana, são aqueles elementos que participaram da Revolução em 1979, jovens que tinham em torno de 20 anos, portanto, hoje estão na casa dos 70 anos, e são aqueles radicais fundamentalistas islâmicos que, eventualmente, podem acreditar até no martírio sem se incomodar com o que acontece com a sociedade iraniana. O Irã demonstrou no passado ser racional, esses governos iranianos demonstraram uma atitude racional, especialmente no final da guerra Irã-Iraque, na década de 1980, mas uma população, uma liderança que se torna mais idosa e, eventualmente, mais conservadora em termos religiosos. No caso da vertente xiita do Irã, existe a crença no Apocalipse. Se no momento em que ocorrer o Apocalipse, o imã que está aguardando para o momento do seu retorno vai retornar e liderar toda a comunidade universal que vai se converter ao xiismo. Então, para aqueles que acreditam nesse processo, a destruição do Irã e da região e um processo apocalíptico não são um empecilho, muito pelo contrário, são um elemento que eles podem estar perseguindo. Se essa liderança for eliminada com esses ataques que vêm sendo realizados ao longo da última semana, pode eventualmente ascender um segundo escalão de líderes mais jovens. Não estamos falando da eliminação da Guarda Revolucionária, estamos falando de uma possível substituição de elementos radicais fundamentalistas islâmicos por elementos mais pragmáticos que poderiam eventualmente aceitar a ideia de que um programa nuclear iraniano não é tolerável por países que veem o Irã como uma ameaça desestabilizadora. Um programa de mísseis não faz sentido se não houver a tentativa de se produzir uma bomba nuclear, e os aliados iranianos da região devem ser abandonados em prol de uma melhoria da condição de vida da população iraniana, principalmente porque os recursos que os iranianos estão produzindo estão sendo canalizados para milícias xiitas ao redor da região, em lugar de serem utilizados para melhorar a infraestrutura, a produção, a exportação de recursos energéticos a partir do Irã. Então, nós estamos nesse ponto de interrogação. Não sabemos qual vai ser o efeito desses ataques que eliminaram a cúpula iraniana. O novo líder, o herdeiro do Ayatollah Khamenei, um dos seus filhos, já está no poder, mas ele não tem a experiência que tinha o seu pai, nem a trajetória que teve o seu pai. Portanto, a pergunta é sobre quem ele vai conseguir exercer a sua influência, e para isso nós não temos resposta. Agora, quando nós olhamos para esse conflito a partir de um outro ângulo, nós obviamente podemos ver o interesse dos Estados Unidos nessa intervenção. Aqueles que acompanharam os acontecimentos sabem que os Estados Unidos levaram
uma capacidade de combate massiva para a região, um grupo de porta-tarefas com o porta-aviões Gerald Ford na costa do Mediterrâneo, um grupo-tarefa com o porta-aviões Abraham Lincoln no Golfo, no Oceano Índico, na entrada do Golfo Pérsico, um número enorme de aviões, tanto os bombardeios mais modernos, B-2, B-52, B-1, caças F-16, bombardeios F-15, toda essa capacidade militar foi transferida para a região do Golfo e vem participando dos ataques contra os alvos estratégicos no Irã. Por enquanto, ainda não foram atingidos com grande amplitude alvos econômicos ou parte importante da infraestrutura iraniana. Para dar uma ideia para vocês, o Irã exporta hoje 1,5 milhão de barris de petróleo por dia. A maior parte desse petróleo vai para a China, mas ele é exportado a partir da ilha de Karg, que é um terminal de exportação que fica no sul do Irã, na margem do Golfo Pérsico. Se esse terminal fosse atingido, praticamente toda a exportação de petróleo do Irã seria interrompida, com exceção de 300 mil barris de petróleo que saem de um terminal que está fora do Golfo Pérsico. Os iranianos têm ameaçado o tráfego de petroleiros que exporta o petróleo da maior parte dos países do Golfo, do Iraque, da Arábia Saudita, o gás que é liquefeito que é exportado do Catar, que depois que começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia é responsável pelo abastecimento da Europa. O preço do petróleo já subiu para US$ 100 o barril, basicamente porque há expectativa de falta de petróleo, porque os petroleiros não podem transitar pelo Golfo Pérsico. Uma escalada desse conflito poderia remeter ao que os Estados Unidos fizeram lá atrás na guerra entre o Irã e o Iraque, quando a frota militar americana escoltou petroleiros que atravessavam o Estreito de Hormuz, portanto, ameaçando qualquer tipo de ataque iraniano com uma retaliação imediata, e isso culminou durante aquele período com a derrubada de um avião civil iraniano que foi confundido pelos americanos com um ataque aéreo contra os navios americanos. Então, é muito fácil haver uma escalada, haver um erro de cálculo e alguma coisa muito grave acontecer quando as apostas são tão altas. Isso nos remete àquela caricatura do início da nossa conversa, onde os chineses estão olhando para esse conflito no Oriente Médio. Curiosamente, os chineses e os russos, que são os aliados declarados dos iranianos, não fizeram absolutamente nenhuma intervenção. Os russos estão preocupados com a Ucrânia, mas também estão preocupados com o fato de que os iranianos forneciam uma boa parte dos drones que os russos utilizam para atacar a Ucrânia. E agora os iranianos estão usando os drones para fazer seus próprios ataques. Então, os russos perdem um instrumento que lhe dava uma vantagem importante na guerra contra a Ucrânia. Os russos já perderam a sua influência na Síria no final de 2024. O regime de Bashar al-Assad, aliado dos russos, foi substituído por um grupo fundamentalista islâmico sunita vindo com apoio da Turquia e que praticamente eliminou a influência russa no território da Síria. Então, os russos, que poderiam ser vistos como um aliado potencial importante, que poderia, de alguma forma,
aumentar a capacidade combativa dos iranianos, eles estão fora dessa fórmula. As baterias antiaéreas russas, que deveriam defender o território iraniano de bombardeios israelenses e americanos, se mostraram totalmente inefetivas. Já foram eliminadas pelos israelenses na Guerra dos 12 Dias no ano passado. Os chineses entraram como um fornecedor alternativo e agora o resultado foi exatamente o mesmo. Os iranianos estão extremamente decepcionados com os equipamentos fornecidos pelos chineses, que não conseguiram, de forma nenhuma, defender as instalações iranianas. E os chineses estão olhando com muita preocupação para o que acontece em termos de suprimento de petróleo. Primeiro, porque não há petróleo que está saindo do Golfo Pérsico. Segundo, porque os chineses contam com um petróleo muito mais barato fornecido pelos iranianos, que estão submetidos às sanções americanas e, portanto, não podem fornecer petróleo para a maior parte do mundo. Os chineses são os clientes cativos dos americanos, dos iranianos, e os chineses dependem em torno de 15% do seu consumo do petróleo que vem do Irã. Os chineses não são ingênuos, eles criaram, ao longo dos últimos anos, enormes reservas estratégicas que garantem o suprimento de petróleo por aproximadamente 3 ou 4 meses. Mas, se essa guerra se prolongar, os chineses vão ter ou que comprar petróleo a preços de mercado, onerando muito o seu custo, ou, eventualmente, vão ter que consumir a maior parte das suas reservas estratégicas, e é dessa forma que os Estados Unidos estão olhando para esse conflito no contexto mais amplo. Uma das análises muito interessantes que eu vi de um dos principais analistas estratégicos israelenses é de que o objetivo desse confronto para os Estados Unidos, ou a resposta para a pergunta por que os Estados Unidos entraram nessa guerra, foi garantir que o Oriente Médio deixa de ser uma preocupação. Se o Irã, como a principal potência desestabilizadora da região, for neutralizado, se surgir algum governo mais pragmático que deixe de tentar encontrar aliados potenciais com o objetivo de desestabilizar a região, de atacar os países do Golfo, de impedir a normalização do fornecimento de petróleo, de impedir a criação de uma rota de comércio que venha da Índia através da Arábia Saudita da Jordânia e de Israel até a costa do Mediterrâneo. Se um governo iraniano passar a se concentrar na normalização das relações na região e na melhora da condição de vida no próprio Irã, os Estados Unidos então podem deslocar toda essa força militar que demonstrou a sua capacidade de atuação no Oriente Médio para o Mar do Sul da China, onde eles vão, de alguma forma, conter as propostas de agressão chinesa, as propostas de expansão da influência chinesa na região e, principalmente, a percepção de ameaça contra Taiwan. Os chineses estão observando com muita preocupação a capacidade de articulação dos israelenses e dos americanos na região do Oriente Médio. Eles viram como as defesas antiaéreas russas e chinesas não são páreo para a Força Aérea equipada com equipamentos americanos. Os israelenses têm muita experiência, têm muita tecnologia a seu favor, mas
todos os aviões que estão sendo utilizados nesse confronto são basicamente aviões produzidos pelos Estados Unidos. Mais uma palavra só sobre a atuação da Europa ou a não atuação da Europa. Nós estamos vendo um conflito aberto entre a Espanha e os Estados Unidos, com a recusa total do governo espanhol de apoiar qualquer tipo de ação americana, mesmo permitir que aviões americanos ou navios americanos utilizem o território espanhol para chegar até o Oriente Médio. Os ingleses, numa primeira etapa, fizeram a mesma coisa, mas tiveram que recuar porque houve ataques iranianos contra bases da Inglaterra em Chipre, e ainda que Chipre não esteja integrada na área de proteção da OTAN, portanto, não permite a invocação do artigo 5º da OTAN com um ataque contra bases britânicas no Chipre. Isso fez com que os ingleses, de alguma forma, fossem obrigados a se envolver nessa guerra. Os franceses estão preocupados com a sua com a presença de uma ampla população muçulmana no seu território e tem também, de alguma forma, se mantido à margem desse confronto. Mas não há dúvida nenhuma que o que nós estamos vendo aqui é, por um lado, uma luta dos países conservadores da região do Oriente Médio contra um governo fundamentalista islâmico radical que tenta desestabilizar a região desde a Revolução Islâmica e que agora tem esse episódio como seu ápice, e, em outro nível, uma disputa entre os Estados Unidos e a China, que, de alguma forma, está delineando qual poderia ser a tentativa de definir um equilíbrio de poder no mundo inteiro. Nesse momento, no Oriente Médio, obviamente, a retirada do Maduro da Venezuela e a transformação do governo venezuelano em um governo que, se não colabora com os Estados Unidos, no mínimo não é antagônico aos Estados Unidos, e que, de alguma forma, se relaciona com a disputa entre os Estados Unidos e a China, lembrando que não só o Irã, mas também a Venezuela era um dos principais fornecedores de petróleo para a China, país sancionado pelos Estados Unidos, que encontrou na China um escoamento para a sua exportação de petróleo e que agora representa também um empecilho para o acesso da China a essas fontes de energia relativamente baratas. Era isso que eu tinha para vocês aqui, no pouco tempo que nós temos, e eu espero que vocês tenham muitas perguntas, por favor. Obrigada, professor Samuel. Então, abrimos oficialmente agora o momento de perguntas e respostas. Caso você esteja em dúvida de como você pode fazer a sua pergunta, você pode escrever na caixinha do Q&A, que é a caixa no inferior do Zoom que tem um ponto de interrogação no meio. E também gostaria de lembrar que vocês precisam preencher a lista de registro de presença que está aqui no chat para você garantir o seu certificado de horas complementares referente a essa palestra. Nenhuma pergunta? Que decepção. Estou tentando fazer a pergunta aqui, Samuel, só que para mim não aparece como aberto, Mariana, o Q&A. Ah, Tá, eu vou então desativar e ativar novamente. A gente recebeu um boa noite. Gente, se vocês estão constrangidos em fazer a pergunta, você também tem a opção de fazer de forma anônima, tá? O professor Luiz, se quiser também fazer, perguntando ao professor Samuel, né? Acho que pode até quebrar o gelo para os amigos irem escrevendo no Q&A, professor Luiz. Então, se você quiser perguntar, fique à vontade. Eu tinha feito minha listinha aqui de perguntas para o Samuel, para a minha lista de maldades, né?
Assim, eu acho que uma pergunta que é até recorrente, também eu tenho observado em algumas entrevistas, é sobre os atores não estatais, né? Então, assim, esses atores não estatais que são apoiados pelo Irã, então, assim, com o colapso do regime, o que que seria deles, assim? Eles teriam capacidade de sobrevivência autônoma ou eles também entrariam em rápido colapso? Porque são atores, assim, que justamente que podem estar disparando essas jihad meio doida até pela Europa e América do Norte e do Sul também. Então, isso sempre também é uma preocupação de segurança, porque acaba causando uma certa instabilidade também fora, né, da região. Então, assim, um colapso no Irã, qual seria o resultado? Você tem alguma avaliação sobre esses atores não estatais, sobre a sobrevivência desses grupos? Na verdade, não é necessário nem um colapso do Irã. Nós já estamos vendo os efeitos desse conflito prolongado dos últimos mais de 2 anos. Um Hezbollah que foi amplamente desarmado, teve a sua liderança eliminada. Um Hamas que foi praticamente desarmado, só tem hoje armas leves e teve a sua liderança também eliminada. Os Houthis provavelmente sofreram uma derrota importante porque não têm se envolvido nessas etapas do conflito. Então, talvez não seja necessária a eliminação desse regime iraniano, mas o seu enfraquecimento e uma mudança da sua perspectiva. O Irã certamente tem muito menos recursos do que tinha, perdeu a ponte terrestre que passava pela Síria e que permitia o abastecimento do Hezbollah no Líbano. Então, o resultado dessa guerra, ainda que eventualmente não leve a uma mudança de regime no Irã, certamente diminuiu o apetite desse regime por apoiar esses grupos paraestatais e, ao mesmo tempo, eliminou uma boa parte dos recursos que o regime iraniano tinha para fazer isso. E aqui, talvez a tragédia humanitária que a gente tem aqui, com a qual a gente vai ter que lidar, é o fato de que, sem uma mudança de regime, eventualmente a sociedade iraniana não vai ter um benefício da mudança. Ou elementos mais pragmáticos da Guarda Revolucionária que eventualmente venham a assumir o poder, aceitem também uma flexibilização das questões de costumes dessa sociedade que foi tão penalizada pela imposição da Sharia desde a Revolução. Aqui finalmente temos uma pergunta. O Robson pergunta como fica a questão do Brasil em relação a esse conflito. Bom, aqui nós temos dois aspectos interessantes para responder essa questão sobre o Brasil. Por um lado, nós temos a questão diplomática. Esse governo brasileiro vem fazendo repetidas declarações em relação à soberania iraniana, a violação da soberania de um país pelos ataques de Israel, dos Estados Unidos, sem fazer qualquer menção à, à forma como esse regime assassinou dezenas de milhares dos seus próprios cidadãos, reprimindo as manifestações, sem fazer menção ao fato de que o regime iraniano declara abertamente a sua intenção de destruir o Estado de Israel e ter um programa nuclear que tem por objetivo garantir essa destruição. Então, nós temos aqui uma situação quase que esquizofrênica de um governo de esquerda no Brasil que apoia governos como os da Venezuela e do Irã, sem qualquer respeito à proteção de direitos humanos. Do ponto de vista econômico, nós obviamente vamos ver reflexos importantes. Primeiro, o Irã é um importante destino para a exportação brasileira, principalmente de milho e de frango, e numa situação de conflito como essa, por um lado, a rota comercial
fica abalada. Por outro lado, o Irã pode eventualmente não ter recursos para pagar os exportadores. O Brasil é importante importador de fertilizantes do Irã, e isso também, de alguma forma, vai afetar a agricultura brasileira, que já vinha sendo afetada pela incapacidade da Ucrânia e da Rússia de fornecer fertilizantes para o Brasil. E um terceiro aspecto é o mais genérico, do aumento do custo da energia. Então, quando o preço do petróleo aumenta de 60 e poucos para US$ 100 o barril, obviamente as economias do mundo inteiro vão sofrer, inclusive aqui no Brasil. Então, quem está nos assistindo, quando terminarmos a nossa aula, corram para o posto de gasolina mais próximo e encham o tanque, porque não há dúvida nenhuma que, apesar da tentativa de manipulação do governo num ano eleitoral, o preço da gasolina vai subir. Opa, temos agora várias perguntas. Ulisses pergunta: ultimamente vimos as operações militares dos Estados Unidos na América Latina. Houve uma reunião do presidente Trump com vários líderes da América do Sul, porém o presidente Lula não foi convidado, além da classificação das facções criminosas como terroristas. O senhor acredita que o Brasil poderá sofrer alguma sanção dos Estados Unidos? Não é o tema da nossa conversa, mas um palpite genérico. Eu não acredito que vá haver qualquer tipo de intervenção americana ou mesmo sanções americanas, mais além das questões de tarifas que já foram impostas. Obviamente, mesmo através das tarifas, os Estados Unidos têm condições de exercer muita pressão. A nossa exportação sofreu ao longo do último ano o impacto dessas tarifas, que agora foram novamente reduzidas para a maioria dos itens, mas, obviamente, nós não somos a Venezuela e nem temos uma relação conflituosa com os Estados Unidos como é a Venezuela, e eu imagino que a liderança americana vai levar em conta o fato de que estamos num ano eleitoral e que qualquer tipo de intervenção ou mesmo pressão tem um efeito, pode ter um efeito sobre o processo eleitoral aqui no Brasil. O Fábio pergunta se a população iraniana tem força para mudar o regime. Infelizmente, eu acredito que não. A população iraniana que se opõe a esse regime dos ayatolás, ela não tem nenhuma liderança articulada. Então, está enfrentando o dilema de se propor a ir para as ruas para se manifestar, se tornar muito vulnerável a essa violência da repressão do governo, mas não há nenhum tipo de figura que possa se apresentar como uma alternativa para um líder supremo. Nós vimos aí várias manifestações do filho do Shah, que está no exílio nos Estados Unidos há quase 50 anos, mas vamos lembrar que a Revolução Iraniana tinha por objetivo substituir a monarquia, e ela, num primeiro momento, não tinha a característica que tem esse regime de hoje. Portanto, aqueles que promoveram a Revolução em 1979 tinham por objetivo justamente eliminar a monarquia, então é muito pouco provável que o filho do Shah possa representar uma alternativa. Humberto pergunta: a coalizão dos Estados Unidos e Israel irá a tolerar que o atual regime se perpetue, o iraniano se perpetue, visto que as chances de depor esse regime é real? É possível, e que possível governo pode nascer dessa queda iminente do regime dos ayatolás? Bom, isso eu já respondi durante os meus comentários. Primeiro, pouco provável que um retorno da monarquia, e segundo, eventualmente, uma substituição dessa liderança por uma liderança mais jovem e mais pragmática. O senhor acha que é possível uma participação, mesmo que pequena, da Rússia ou da China nos próximos passos, tendo em vista que a China só se manifestou pedindo cessar-fogo, nada além disso?
A isso também me referi. É pouco provável que a Rússia e a China queiram se envolver diretamente nesse conflito, eles não têm nada a ganhar com isso. Atuação da ONU, eu não vou nem terminar de ler a pergunta, me perdoe, Jonatas. A ONU, obviamente, não tem capacidade nenhuma de intervenção ao longo de toda a sua história, mostrou que não é capaz de intervir quando realmente é necessário. Nós temos exemplos da Somália, nós temos exemplo da Bósnia, nós temos exemplo do sul do Líbano. A única atuação efetiva que houve em nome da ONU, e não da ONU, mas em nome da ONU, foi na Guerra da Coreia, que não levou a nenhum resultado e que foi travada basicamente com forças americanas e não realmente com uma força de intervenção das Nações Unidas. Não temos mais perguntas e estamos no limite do nosso tempo, não, professor? Pronto, Samuel. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, que é uma coisa até que me inquieta. Ou para você eu faço uma exceção. Pronto. Até escrevi aqui no nosso questionário, mas acho que não apareceu. Eu coloquei assim: como é que o Irã utiliza o alinhamento ideológico para recrutamento e mobilização em contextos onde a população local não é xiita? A narrativa de resistência funciona como ponte transversal para além da filiação religiosa? Olha, eu vou te confessar que eu não tenho um perfil étnico da participação da população, principalmente na Guarda Revolucionária, porque a tua pergunta provavelmente se refere à atuação da Guarda Revolucionária, que são os elementos radicais, que são a espinha dorsal desse regime fundamentalista islâmico. Mas é uma boa lição de casa e eu vou ver se esses dados estão disponíveis, mas, em princípio, nós estamos falando de uma participação em grande escala dos elementos xiitas persas da população iraniana. Não acredito que haja uma participação significativa dessas outras etnias que eu mencionei no início da apresentação. Pronto. Então, já que acho que encerramos a rodada de perguntas, né, Mariana? Sim, nenhuma pergunta nova. Acho que por hoje, pronto, fechamos aqui já a nossa caixinha de Q&A. Muito obrigada, professor Samuel, pela excelente exposição, contextualização, tão importante para a gente entender o nosso contexto atual. E obrigada, professor Luiz, pela parceria, como sempre. Espero que E, e mais. lembrar aqueles E lembrar aqueles que participaram que está disponível um curso sobre a história do Oriente Médio na plataforma Hotmart. Se você puder colocar aí o site www.profeldberg.com.br, lá tem o acesso para o curso totalmente gravado, disponível no ritmo que os interessados quiserem se informar, e eu estou sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter em relação ao que nós vimos hoje, em relação ao curso que está lá na plataforma. Obrigado e até a próxima. Obrigada a todos, tenham uma ótima noite.